No início do século XVI, Portugal já havia se transformado em uma das principais potências marítimas da Europa. Durante décadas, seus navegadores haviam avançado pela costa africana, estabelecendo novas rotas, conhecendo diferentes regiões e procurando um caminho que levasse diretamente ao Oriente. A grande conquista portuguesa havia acontecido poucos anos antes. Em 1498, Vasco da Gama alcançara a Índia contornando a África. A viagem provava que era possível chegar ao Oriente por mar. Agora Portugal queria transformar aquela descoberta em uma rota comercial permanente. Era nesse contexto que Pedro Álvares Cabral recebeu uma das maiores missões marítimas já organizadas pela coroa portuguesa. Cabral não era, naquele momento, o navegador mais famoso de Portugal. Não possuía a fama de Vasco da Gama, mas pertencia à nobreza portuguesa e tinha experiência suficiente para receber uma missão de enorme importância. O rei era Dom Manuel I, e a tarefa de Cabral era clara: conduzir uma grande armada até a Índia, estabelecer relações comerciais e fortalecer a presença portuguesa no lucrativo comércio oriental. A expedição não era uma simples viagem de exploração. Era uma operação política, militar e comercial. Os navios levavam soldados, marinheiros, religiosos, comerciantes, intérpretes, pessoas encarregadas de diferentes funções. A armada precisava atravessar o Atlântico, contornar o extremo sul da África e chegar ao Oceano Índico. Era uma viagem para um mundo que ainda podia destruir uma embarcação em questão de horas. A frota preparada para Cabral era enorme para os padrões da época. Eram 13 embarcações, entre naus e caravelas, transportando mais de 1.000 homens. Entre os homens da expedição estava Bartolomeu Dias, o navegador que anos antes havia alcançado o extremo sul da África. Também estava Nicolau Coelho, que já havia participado da viagem de Vasco da Gama à Índia. A presença desses homens mostra a importância daquela missão. Portugal estava enviando para o Oriente uma frota preparada não apenas para navegar, mas para enfrentar os perigos e as disputas que poderiam aparecer pelo caminho. Os navios precisavam carregar tudo aquilo de que a tripulação necessitaria durante meses: água, alimentos, armas, munição, ferramentas, roupas, materiais para reparar as embarcações, mercadorias destinadas às trocas e objetos religiosos. Nada poderia ser facilmente substituído no meio do oceano. Uma vela rasgada precisava ser reparada com o que estivesse disponível. Uma embarcação danificada precisava continuar navegando. A água precisava ser cuidadosamente administrada. E a comida tinha que durar até que os homens pudessem reabastecer os navios. Cada viagem marítima daquela época era também uma batalha contra a distância. Finalmente chegou o dia da partida. Era 9 de março de 1500. No porto de Lisboa, a grande armada estava pronta. 3 embarcações aguardavam a ordem para partir. Centenas de homens deixariam suas famílias sem saber exatamente quando voltariam. Alguns provavelmente nunca voltariam. A viagem para a Índia podia durar muitos meses. E o oceano ainda era um território onde uma tempestade, uma doença ou um erro de navegação podia significar a morte de toda uma tripulação. Mesmo assim, os navios deixaram Lisboa. Cabral seguia em direção ao sul. Seu objetivo era a Índia. A terra que entraria para a história brasileira ainda não fazia parte da missão oficialmente conhecida pelos homens da frota. A primeira parte da viagem seguiu pelo Atlântico. A armada navegou em direção às Ilhas Canárias e depois continuou rumo ao arquipélago de Cabo Verde. A navegação oceânica dependia profundamente dos ventos. Os portugueses já haviam acumulado décadas de conhecimento sobre as correntes e os padrões atmosféricos do Atlântico. Não era simplesmente apontar o navio para o sul e seguir em linha reta. Os navegadores precisavam aproveitar os ventos disponíveis. Às vezes, afastar-se da costa era justamente a maneira mais eficiente de avançar.
A experiência portuguesa havia desenvolvido uma estratégia conhecida como volta do mar, afastar-se das áreas de ventos desfavoráveis, buscar correntes e ventos que permitissem uma navegação mais eficiente. Era uma técnica que exigia confiança. Por quê? Quanto mais a frota se afastava da costa, mais tempo passava sem terra à vista. Em 22 de março, a armada chegou à região de Cabo Verde. E ali aconteceu o primeiro problema. Uma das embarcações se separou da frota. O navio comandado por Luís Pires acabou retornando a Portugal. As outras embarcações continuaram. A viagem ainda estava apenas começando. E, a partir daquele momento, o oceano ocuparia quase todo o horizonte. Depois de Cabo Verde, Cabral iniciou a travessia do Atlântico. É justamente aqui que começa uma das grandes questões da história. Porque a frota se afastou tanto da costa africana. A versão tradicional durante muito tempo apresentou a viagem como um desvio provocado pelas correntes e pelos ventos. Outra possibilidade discutida por historiadores é que os portugueses já conhecessem, de alguma forma, a existência de terras a oeste do Atlântico Sul e que o afastamento fizesse parte de uma estratégia de navegação. Não existe consenso absoluto sobre a intenção de Cabral, e não temos uma ordem original completa do rei explicando cada movimento da armada. Por isso, é importante separar aquilo que sabemos daquilo que permanece discutido. O que sabemos é que a frota continuou avançando para o oeste. A costa africana ficou para trás. Durante dias, os homens viram apenas o oceano. A paisagem era praticamente a mesma. Água, céu, vento e as outras embarcações da frota. A rotina precisava continuar. Os marinheiros cuidavam das velas. Os oficiais observavam os instrumentos disponíveis. Os pilotos calculavam a posição da frota. Os homens trabalhavam, comiam e dormiam dentro de um espaço apertado. A vida no mar era cansativa, mas havia também uma expectativa. Eles estavam atravessando uma região do Atlântico que poderia levá-los a águas pouco conhecidas. Então, depois de semanas no oceano, algo começou a mudar. No dia 21 de abril, apareceram os primeiros sinais. Não era terra ainda. Eram sinais naturais. Os marinheiros observaram ervas flutuando na água. Depois apareceram aves. Aves que não costumavam ser encontradas tão longe de terra. Para homens acostumados a procurar qualquer indício de costa, aquilo significava alguma coisa. A terra poderia estar próxima. A tensão aumentava. O horizonte continuava vazio. Mas os sinais estavam ali. A carta de Pero Vaz de Caminha registraria posteriormente esses acontecimentos com detalhes. Na manhã seguinte, 22 de abril de 1500, a frota continuou navegando. Os homens observavam o horizonte, até que, durante a tarde, finalmente apareceu algo diferente. Primeiro surgiu uma elevação, depois outras formas de relevo e, atrás delas, uma faixa de terra coberta por vegetação. Terra. Depois de semanas vendo apenas o oceano, finalmente havia uma costa diante deles. Caminha registraria o momento com uma frase que atravessaria 5 séculos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. A primeira formação avistada era um monte alto e arredondado. Cabral deu a ele o nome de Monte Pascoal, por ser aquele período próximo à Páscoa. A terra, os portugueses deram inicialmente o nome de Terra de Vera Cruz. Mas havia uma diferença fundamental entre o que os portugueses estavam vendo e aquilo que realmente existia diante deles. Para a tripulação, aquela era uma terra recém-encontrada. Para quem já vivia ali, não havia descoberta alguma. A costa era habitada por povos indígenas que conheciam aqueles rios, florestas, praias e montanhas muito antes da chegada dos navios portugueses. A chegada de Cabral não foi a chegada dos primeiros seres humanos àquelas terras. Foi o primeiro contato documentado entre aquela expedição portuguesa e os povos que viviam naquela parte do território. E esse encontro estava prestes a acontecer. Os navios procuraram um local adequado para ancorar.
Era preciso encontrar águas mais protegidas. Cabral não podia simplesmente aproximar toda a frota de uma costa desconhecida. Os portugueses precisavam observar, reconhecer a profundidade, identificar possíveis obstáculos e descobrir onde poderiam desembarcar. Pequenas embarcações foram enviadas para fazer o reconhecimento. E foi então que os homens da frota perceberam algo ainda mais surpreendente. Havia pessoas na praia. A terra não estava vazia. Havia habitantes. E eles também haviam percebido a presença dos enormes navios no horizonte. Os portugueses lançaram seus batéis. Nicolau Coelho foi enviado para fazer o primeiro contato. Do outro lado estavam homens indígenas observando aquela aproximação. Não havia uma língua comum. Não havia conhecimento mútuo. Nenhum dos dois grupos sabia exatamente quem estava diante deles. A situação era completamente nova. Os portugueses possuíam roupas, armas, objetos metálicos e embarcações gigantes. Os indígenas possuíam seus próprios conhecimentos, armas, adornos e formas de organização. E agora os dois mundos estavam separados apenas pela distância de uma pequena embarcação. Caminha descreveu o encontro em sua carta enviada a de Manuel. Segundo seu relato, os indígenas carregavam arcos e flechas. Os portugueses ofereceram alguns objetos, entre eles, pequenos presentes. O contato inicial foi marcado pela curiosidade. Os dois lados observavam os gestos do outro. Os portugueses tentavam compreender aquela população. Os indígenas tentavam compreender aqueles homens que haviam surgido do mar. Não havia ainda uma compreensão verdadeira. Havia apenas o primeiro contato, mas aquele momento seria registrado para sempre. Naquela noite, a frota permaneceu diante da costa. Os homens haviam chegado a uma terra desconhecida para eles, mas ainda não sabiam exatamente o que tinham encontrado. Era uma ilha? Era parte de um continente? Qual era a extensão daquela terra? Quantos habitantes existiam? Que riquezas havia no interior? E, principalmente, qual seria a importância daquela descoberta para Portugal? Cabral ainda não tinha as respostas. Durante os dias seguintes, seus homens desembarcariam, observariam a região, estabeleceriam novos contatos e realizariam uma cerimônia religiosa. E um escrivão começaria a registrar tudo aquilo. Seu nome era Pero Vaz de Caminha. E graças às suas palavras, séculos depois ainda podemos acompanhar aqueles primeiros dias quase como se estivéssemos olhando através dos olhos de um homem que estava dentro da própria expedição. Na manhã de 23 de abril de 1500, os portugueses começaram a se aproximar mais da costa. A primeira noite havia sido passada diante daquela terra recém-avistada. Agora era preciso conhecê-la de perto. Cabral ordenou que alguns homens fossem enviados para reconhecer a região. A praia estava próxima. E, mais uma vez, os portugueses encontraram os habitantes daquela terra. Os indígenas observavam os estrangeiros que chegavam pelo mar. Os portugueses, por sua vez, tentavam compreender quem eram aquelas pessoas, como viviam e que tipo de território existia diante deles. A comunicação continuava sendo um dos maiores obstáculos. Não havia uma língua compartilhada. Os gestos precisavam substituir as palavras. Entre os portugueses enviados para esse primeiro contato estava Nicolau Coelho, experiente navegador da viagem de Vasco da Gama à Índia. Os indígenas se aproximaram. Alguns carregavam arcos e flechas. Os portugueses também estavam armados. Mas, naquele primeiro momento, não houve um confronto. Os dois grupos preferiram observar um ao outro. Caminha descreveu os indígenas como pessoas de aparência diferente daquela que os portugueses conheciam na Europa e na África. Mencionou seus cabelos, seus corpos pintados e os adornos que utilizavam. Também registrou aquilo que mais chamou a atenção dos portugueses, a forma como aquelas pessoas se comportavam diante dos recém-chegados. Havia curiosidade dos dois lados. Os portugueses começaram a oferecer objetos. Pequenos presentes eram entregues aos indígenas. Em troca, recebiam outros objetos.
Entre eles, elementos que despertaram a curiosidade dos europeus. Os portugueses ainda não compreendiam aquela sociedade, não conheciam suas línguas, não sabiam quantos povos diferentes habitavam a região, não sabiam a extensão do território e tampouco entendiam as relações entre aqueles grupos, mas começaram a registrar tudo o que conseguiam observar. Para eles, cada detalhe poderia revelar alguma coisa sobre aquela terra. Naquele mesmo período, os portugueses perceberam que aquela região possuía água abundante. Havia rios, vegetação densa, árvores desconhecidas, animais e uma paisagem completamente diferente daquela encontrada em Portugal. A terra parecia fértil. A natureza impressionava os recém-chegados. Mas Cabral ainda não sabia qual era exatamente a dimensão da descoberta. A prioridade naquele momento era reconhecer a costa e encontrar um local seguro onde a frota pudesse permanecer. Os navios precisavam de água. Os homens precisavam descansar. E havia uma decisão importante a tomar. Era necessário desembarcar. No dia 24 de abril, a frota avançou pela costa procurando um lugar adequado. Os portugueses encontraram uma região mais protegida. Ali havia uma baía que oferecia melhores condições para os navios. Cabral decidiu conduzir a armada para aquele local. Os navios entraram nas águas mais tranquilas. A distância entre os portugueses e a terra diminuiu. Agora eles poderiam observar a região com muito mais atenção. A frota estava diante de uma paisagem que nenhum daqueles homens havia visto antes. Os portugueses desembarcaram, e o contato com os indígenas se tornou mais próximo. Caminha descreveu a presença de grupos que se aproximavam da praia. Os portugueses continuavam oferecendo objetos. Os indígenas observavam roupas, instrumentos e outros elementos trazidos pelos europeus. Algumas reações eram de curiosidade, outras demonstravam estranhamento. Aquilo que para um grupo era comum podia ser completamente incompreensível para o outro. Não havia uma maneira simples de explicar costumes, crenças ou intenções. Os dois lados precisavam interpretar gestos. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu quando os portugueses mostraram aos indígenas os objetos religiosos. Os europeus carregavam imagens e símbolos cristãos. Para os portugueses, aqueles objetos possuíam um significado religioso profundo. Para os indígenas, seu significado era desconhecido. Caminha registrou as reações que observou. Os portugueses interpretavam aqueles gestos a partir de sua própria visão de mundo. Por isso, seus relatos precisam ser lidos como aquilo que são: testemunhos portugueses sobre um encontro entre sociedades que não se conheciam. Eles mostram o que os europeus perceberam. Não conseguem, sozinhos, revelar exatamente o que os indígenas pensavam. A permanência em terra também permitiu que os portugueses observassem os costumes dos habitantes. Caminha prestou atenção à aparência, às pinturas corporais, aos adornos e às armas. Também descreveu a vegetação, a abundância de água, as praias, os animais e aquilo que parecia ser uma enorme disponibilidade de recursos naturais. Tudo era comparado, direta ou indiretamente, com aquilo que os portugueses conheciam. A nova terra era descrita através dos olhos de homens que acabavam de chegar. Cabral precisava também cumprir outra parte da missão. Era necessário realizar uma cerimônia religiosa. No dia 26 de abril, domingo de Páscoa, os portugueses celebraram uma missa na terra. A cerimônia foi conduzida pelo Frei Henrique de Coimbra, religioso que fazia parte da expedição. Os portugueses ergueram um altar. Os homens da armada participaram, e os indígenas permaneceram nas proximidades, observando aquela cerimônia desconhecida. Caminha descreveu a cena com atenção. Para os portugueses, era um momento religioso. Também possuía um significado político e simbólico. Era uma demonstração pública da fé que acompanhava a expedição. Depois da missa, os portugueses continuaram explorando a região. Não avançaram profundamente pelo interior.
O tempo era limitado. A missão principal continuava, sendo a viagem para a Índia. A frota não poderia permanecer indefinidamente, mas Cabral precisava obter informações suficientes para comunicar ao rei o que havia encontrado. Por isso, os registros começaram a ganhar ainda mais importância. Caminha escrevia, outros homens observavam, e a nova terra começava a existir nos documentos portugueses. No dia seguinte, os contatos continuaram. Alguns indígenas entraram nas embarcações. Observaram os navios por dentro. Os portugueses também continuaram descendo a terra. As diferenças culturais apareciam em praticamente todos os detalhes. A comida, as roupas, as armas, os adornos, a maneira de viver, a relação com o ambiente. Tudo era novo. E, embora o contato inicial tenha sido relativamente pacífico, isso não significava que os dois grupos realmente se compreendessem. A distância cultural continuava enorme. Caminha também registrou algo que despertou grande interesse dos portugueses: a possibilidade de encontrar metais preciosos. Os portugueses tentaram descobrir, através de gestos e objetos, se havia ouro ou outros recursos valiosos na região. Algumas interpretações feitas naquele momento alimentaram a expectativa de que poderiam existir riquezas. Mas os portugueses ainda não tinham encontrado grandes quantidades de ouro ou prata. O que tinham diante deles era principalmente uma terra desconhecida e uma população que já vivia ali. Enquanto os dias passavam, Cabral precisava tomar uma decisão. A frota tinha uma missão maior. A Índia continuava sendo o destino. Os navios não poderiam permanecer naquela costa por muito tempo. Antes de partir, porém, Cabral decidiu deixar um sinal de sua presença. Foi preparada uma grande cruz de madeira. Nela foram colocados símbolos cristãos. Os portugueses realizaram uma cerimônia de posse e marcaram fisicamente a presença da coroa portuguesa naquela terra. É importante entender o significado dessa ação dentro da mentalidade europeia daquele período. Os portugueses consideravam que cerimônias, símbolos e documentos podiam representar a tomada de posse de um território. Para os povos que já habitavam aquelas terras, porém, aquela cerimônia não significava automaticamente que suas próprias relações com o território haviam deixado de existir. Era o início de uma disputa de interpretações que se tornaria muito maior no futuro. Mas esse futuro ainda não fazia parte daquela viagem. No dia 1º de maio, os portugueses celebraram outra missa. Dessa vez, a cerimônia ocorreu diante de uma grande cruz. Homens da expedição participaram. Os indígenas também estavam presentes. Caminha registrou a cena em sua carta. A cruz permaneceu na terra, e junto dela ficaram as marcas da passagem portuguesa. Naquele momento, Cabral já precisava pensar na partida. Os homens haviam passado alguns dias na costa. A frota tinha água. As embarcações estavam preparadas. As informações mais importantes haviam sido registradas. E a missão principal continuava esperando. No dia seguinte, a armada se prepararia para deixar aquela terra. Mas antes de partir, havia algo que precisava ser feito. Uma mensagem deveria chegar ao rei de Manuel. E essa mensagem seria escrita por Pero Vaz de Caminha. A carta começaria contando ao rei aquilo que os portugueses haviam visto desde o primeiro momento: a terra, os habitantes, os rios, a vegetação, os animais, os contatos, a missa e as impressões causadas por aquele primeiro encontro. Caminha não sabia que seu texto se tornaria um dos documentos mais importantes da história do Brasil. Para ele, era uma carta oficial destinada ao rei. Mas 5 séculos depois, suas palavras permitiriam reconstruir boa parte daqueles primeiros dias. Em 2 de maio de 1500, Cabral finalmente deixou a costa. A armada voltou ao mar. A terra foi ficando para trás. Os homens que haviam passado aqueles dias observando uma nova paisagem agora retomavam sua missão original.
A Índia continuava esperando. Para os portugueses, aquela passagem pela terra de Vera Cruz havia sido uma etapa de uma grande viagem. Mas para a história, aqueles poucos dias representavam algo muito maior. Dois mundos haviam se encontrado. Um deles chegará pelo oceano. O outro já estava ali. E o encontro havia sido registrado. A partir daquele momento, a terra que os portugueses chamaram de Terra de Vera Cruz entraria nos mapas europeus. Mas nossa história vai terminar aqui. Porque o que aconteceu depois, a exploração, a colonização, os conflitos e a transformação daquela terra, pertence a outra história. Esta termina no instante em que os navios de Cabral desaparecem no horizonte. Quando a armada de Cabral deixou a costa, uma das mais importantes testemunhas daquela viagem permaneceu para trás apenas no papel. Pero Vaz de Caminha havia observado aqueles dias com atenção quase obsessiva. Ele não era o comandante da expedição, não era navegador, não era soldado, era escrivão. Sua função era registrar o que acontecia para que as informações chegassem ao rei de Portugal. E foi justamente essa função que fez de sua carta uma das principais fontes sobre os primeiros dias do contato entre portugueses e indígenas. Caminha começou seu relato descrevendo a própria terra. A primeira impressão foi de abundância. A vegetação parecia extensa. Havia árvores de diferentes tipos, água em quantidade, grandes praias e uma paisagem que, para aqueles homens acostumados às regiões do Atlântico conhecidas pelos portugueses, parecia extraordinária. Caminha chegou a descrever a terra como muito fértil, mas havia algo ainda mais importante. Ela não estava vazia. Desde os primeiros contatos, os portugueses encontraram pessoas, e Caminha passou a observar cuidadosamente seus costumes. Os indígenas que apareceram diante dos portugueses estavam armados com arcos e flechas. Para os europeus, essas armas eram diferentes daquelas que utilizavam, mas os indígenas demonstravam domínio completo sobre elas. A maneira como seguravam os arcos, a forma como se movimentavam, os objetos que carregavam, tudo fazia parte de uma cultura que os portugueses ainda não compreendiam. Os europeus tentavam interpretar aquilo que viam através de suas próprias referências. Caminha registrava, mas muitas das coisas que observou continuavam sem explicação. A aparência dos indígenas chamou especialmente sua atenção. Caminha descreveu seus corpos, seus cabelos, as pinturas corporais, os adornos e a maneira como alguns estavam enfeitados com elementos naturais. Para os portugueses, aquilo era exótico. Para os habitantes daquela terra, era parte de sua própria identidade. Essa diferença é fundamental. A Carta de Caminha não é uma descrição neutra escrita por alguém que compreendia aquela sociedade. É o relato de um europeu diante de algo que nunca havia visto. Por isso, ela revela tanto sobre os indígenas quanto sobre a maneira como os portugueses enxergavam o mundo. O contato também revelou diferenças na maneira de trocar objetos. Os portugueses ofereciam coisas simples para eles: pequenos objetos, cotas, tecidos, elementos metálicos, e recebiam em troca objetos pertencentes aos indígenas. Para ambos os lados, aquilo possuía curiosidade. Um objeto europeu podia parecer estranho e interessante para um indígena. Um objeto indígena podia despertar a mesma reação em um português. Não havia ainda um sistema comercial estabelecido. Era simplesmente uma troca de presentes dentro de um primeiro contato. Um dos detalhes registrados por Caminha foi a reação dos indígenas diante dos alimentos portugueses. Os europeus ofereceram comida, mas nem tudo era aceito. Alguns alimentos eram desconhecidos. Algumas bebidas provocavam estranhamento. Os portugueses também experimentavam aquilo que recebiam. Era uma experiência de descoberta mútua. Cada grupo tentava descobrir o que o outro podia oferecer. A comunicação continuava sendo o grande problema. Os portugueses falavam português. Os indígenas falavam suas próprias línguas.
Nenhum dos lados conhecia a língua do outro. Não havia intérpretes capazes de resolver imediatamente essa distância. Então os gestos assumiram enorme importância. Apontar, mostrar, entregar, recusar, sorrir, imitar, aproximar-se, afastar-se. A maior parte da comunicação precisava acontecer sem palavras. E mesmo assim, muitas coisas podiam ser mal interpretadas. Caminha descreveu um episódio particularmente simbólico. Os portugueses mostraram aos indígenas objetos religiosos. Entre eles estavam imagens e símbolos cristãos. Os indígenas observaram. Os europeus interpretaram suas reações a partir de sua própria fé. Mas não existe maneira de saber exatamente o que os indígenas pensaram. Eles não possuíam as mesmas referências religiosas. A cruz, que para os portugueses representava o centro de sua fé, poderia significar simplesmente um objeto desconhecido para quem nunca havia entrado em contato com o cristianismo. A cena mostra a distância entre os dois mundos. Os portugueses também ficaram interessados em saber se havia riquezas naquela terra. Perguntaram, por meio de gestos, sobre metais e pedras preciosas. Os indígenas indicaram objetos e regiões, mas os gestos não podiam ser traduzidos com segurança. Uma indicação feita com a mão podia significar muitas coisas. Os portugueses queriam saber onde estavam as riquezas. Os indígenas talvez estivessem respondendo uma pergunta completamente diferente. Esse tipo de problema acompanharia os primeiros contatos entre europeus e povos americanos durante muito tempo. A carta também revela uma preocupação constante dos portugueses com a aparência e os costumes indígenas. Caminha descreveu homens e mulheres. Falou de seus cabelos, das pinturas, dos adornos, da ausência de determinadas roupas usadas pelos europeus. Tudo aquilo era registrado porque, para os portugueses, fazia parte da descrição de uma terra desconhecida. Mas a carta também mostra que eles estavam tentando classificar aquela população dentro das categorias que conheciam. Era uma sociedade completamente diferente, e eles ainda não possuíam as ferramentas para compreendê-la. Os portugueses não permaneceram apenas nos navios. Caminharam pela terra, observaram rios, árvores, animais, plantas, e procuraram entender como aquela região poderia ser utilizada. Mas o tempo era curto. Cabral não estava comandando uma expedição destinada a explorar profundamente o interior. A missão principal continuava sendo chegar à Índia. Por isso, os portugueses permaneceram próximos da costa. O interior daquela terra continuaria desconhecido para eles. Um dos momentos mais importantes ocorreu quando os portugueses celebraram a primeira missa. Era 26 de abril. Frei Henrique de Coimbra conduziu a cerimônia. Os portugueses montaram um altar. A cruz foi erguida. A missa foi celebrada diante dos membros da expedição. E os indígenas acompanharam a cena. Caminha descreveu tudo com grande atenção. Para os portugueses, aquela cerimônia possuía um significado religioso profundo. Também representava a presença portuguesa naquele território. Era uma demonstração de fé diante de uma população que não compartilhava aquela religião. Poucos dias depois, uma segunda cerimônia seria realizada. A cruz de madeira preparada pelos portugueses foi levada para um local onde poderia permanecer. No 1º de maio, houve outra missa. Dessa vez, a cerimônia aconteceu diante da cruz. Caminha descreveu o comportamento dos indígenas. Alguns observavam atentamente, outros imitavam determinados gestos. Mas, novamente, existe um limite para aquilo que a fonte pode revelar. Podemos saber o que Caminha viu. Não podemos transformar sua interpretação em certeza sobre o pensamento indígena. Ao longo desses dias, uma imagem começava a se formar na cabeça dos portugueses. Eles haviam encontrado uma terra extensa, com água abundante, vegetação impressionante, recursos naturais e uma população que parecia, aos olhos de Caminha, aberta ao contato inicial.
Ele escreveu ao rei demonstrando entusiasmo. Chegou a sugerir que o principal benefício daquela terra poderia não ser simplesmente alguma riqueza material. Era a possibilidade de incorporar aqueles habitantes à fé cristã. Essa ideia fazia parte da mentalidade portuguesa daquele período. Caminha também registrou a beleza da terra com uma linguagem quase poética. Falou das águas, das árvores, dos animais, da paisagem. Seu relato transmitia ao rei a sensação de que Portugal havia encontrado um território de enorme potencial. Mas a carta não era apenas literatura. Era uma comunicação política. Caminha queria informar, queria impressionar, queria transmitir ao rei aquilo que a expedição havia encontrado. Por isso, suas palavras devem ser entendidas dentro do contexto de uma carta enviada à coroa. Enquanto Caminha escrevia, os navios estavam sendo preparados para seguir viagem. A madeira era reparada, os mantimentos eram organizados, os homens se preparavam para voltar ao mar. Aqueles poucos dias estavam chegando ao fim. Mas antes de partir, Cabral precisava garantir que a notícia chegasse a Portugal. A carta de Caminha seria enviada ao rei. Outras informações também seriam transmitidas. A coroa finalmente saberia que a armada havia encontrado uma nova terra no Atlântico. O documento seria levado por Gaspar de Lemos, comandante de uma das embarcações que retornaria a Portugal. A carta seguiria separada da frota principal. Enquanto Cabral continuaria sua viagem para a Índia, a notícia do achamento seria levada de volta. Era uma decisão prática. O rei não precisava esperar meses pela chegada da armada para saber o que havia acontecido. A informação poderia chegar antes. E assim aconteceu. A carta de Caminha terminava com uma despedida. Ele pedia ao rei que recebesse suas informações como alguém que havia simplesmente cumprido seu dever. Não poderia imaginar o futuro daquele documento. Durante séculos, a carta permaneceria guardada nos arquivos portugueses. Somente muito tempo depois seria redescoberta e publicada, e acabaria se tornando uma das principais fontes para compreender aquele momento. Mas o documento possui limites. Caminha viu apenas alguns dias. Viu apenas uma pequena região. Encontrou apenas parte da população que habitava aquele território. Não conheceu todas as sociedades indígenas. Não conheceu o interior. Não conheceu a diversidade cultural que existia muito além daquela costa. Sua carta não conta a história de todos os habitantes da terra. Conta a história de como um grupo de portugueses enxergou os primeiros dias daquele encontro. E justamente por isso ela é tão importante. No início de maio de 1500, a experiência terminava. Os portugueses deixavam para trás a terra que haviam chamado de Vera Cruz. Os indígenas permaneciam. A floresta permanecia. Os rios permaneciam. As comunidades que já existiam continuariam vivendo naquele território. Mas agora havia uma nova presença registrada na história. Os navios portugueses estavam novamente no oceano. Cabral tinha uma nova missão diante de si, a Índia. E, atrás dele, ficava uma costa que havia entrado nos registros europeus. O encontro havia terminado, mas aquela breve passagem deixaria uma marca que atravessaria séculos. Os primeiros dias na nova terra haviam terminado. Cabral já tinha recebido as informações que precisava. Os homens haviam reconhecido parte da costa. Tinham encontrado água, estabelecido contato com os habitantes, celebrado missas e deixado uma grande cruz como marca da presença portuguesa. Agora era a hora de seguir viagem. A missão que havia levado aquela enorme armada para o Atlântico continuava. A Índia ainda estava muito distante. Na manhã de 2 de maio de 1500, os navios começaram a se preparar para partir. As embarcações precisavam ser organizadas novamente. Os homens retornaram aos navios. Os equipamentos foram guardados. As velas preparadas. Os mantimentos conferidos. A frota estava prestes a abandonar a costa que havia ocupado por apenas alguns dias. Para os portugueses,
Aquela parada tinha sido curta, mas suficiente para registrar uma descoberta que seria levada ao rei. Antes da partida, porém, Cabral tomou uma decisão importante. A informação sobre aquela terra não poderia simplesmente permanecer com a frota. Era necessário comunicar imediatamente à coroa. Por isso, uma das embarcações recebeu a missão de retornar a Portugal. Nela seguiria a notícia do achamento. Também seguiria a carta de Pero Vaz de Caminha. O documento que descrevia a terra e seus habitantes seria encaminhado ao rei Dom Manuel I. Enquanto isso, Cabral continuaria com o restante da armada. A separação da frota fazia sentido dentro da missão. A viagem até a Índia ainda levaria meses. Se Cabral levasse a carta consigo, o rei só saberia do acontecimento quando a armada retornasse. Mandando uma embarcação diretamente para Portugal, a notícia poderia chegar muito antes. Assim, a informação sobre a nova terra seguiria por um caminho. A expedição principal seguiria por outro. Era o começo de duas viagens diferentes a partir do mesmo acontecimento. Os portugueses partiram. Os navios deixaram a costa. A terra começou a diminuir no horizonte. Primeiro desapareceram os detalhes da praia, depois as árvores, depois os contornos da costa, até restar apenas uma faixa distante. Finalmente, o oceano voltou a dominar o horizonte. Para os homens da armada, era hora de voltar à rotina da navegação. Mas havia uma diferença. Agora eles carregavam a certeza de que haviam encontrado uma terra que não conheciam. A carta de Caminha seria uma das poucas testemunhas escritas capazes de preservar aqueles dias. Ela descrevia o avistamento, o contato, os habitantes, a paisagem, as missas e as impressões causadas pela nova terra. O documento não seria publicado imediatamente. Durante séculos, permaneceria guardado nos arquivos portugueses. Só muito mais tarde seria conhecido amplamente, mas o que havia sido escrito naquele momento sobreviveria. A partida também encerrou o primeiro contato direto entre a expedição de Cabral e os povos indígenas daquela região. Nenhuma das partes poderia saber o tamanho das consequências futuras. Os indígenas não tinham como imaginar que aqueles navios representavam uma monarquia localizada a milhares de quilômetros dali. Os portugueses também não conheciam a extensão da população que habitava o território. Não sabiam quantas sociedades existiam além daquela costa. Não conheciam seus idiomas, suas alianças, seus conflitos, suas tradições. Nem sabiam como era o interior. Tudo aquilo permanecia desconhecido. E é justamente por isso que aqueles poucos dias precisam ser vistos com cuidado. Não foi uma expedição que explorou profundamente o território. Não houve uma longa permanência. Não houve ocupação naquele momento. Não houve fundação de cidades. A armada chegou, reconheceu uma pequena parte da costa, entrou em contato com seus habitantes, registrou o que viu e partiu. A história que viria depois é outra. Aqui, nossa história termina com os navios deixando a terra. Cabral seguiu em direção ao Cabo da Boa Esperança. À sua frente estava a segunda parte de sua missão, mas atrás ficava a costa que havia sido registrada pelos portugueses como Terra de Vera Cruz. Naquela época, ninguém poderia prever como aquele nome mudaria, nem como aquela costa seria representada nos mapas, nem como o contato de poucos dias seria lembrado durante séculos. Os homens da armada simplesmente continuaram navegando. Em Portugal, entretanto, a notícia chegaria. O rei saberia que a expedição havia encontrado uma nova terra no Atlântico. Receberia a carta de Caminha e tomaria conhecimento dos primeiros relatos sobre seus habitantes, sobre aquilo que os portugueses haviam encontrado. Mas o significado completo daquele acontecimento ainda estava longe de ser compreendido. Para isso, seriam necessários outros anos, outras viagens, outros homens e acontecimentos que pertencem a uma história diferente, porque esta história não é sobre a colonização.
Não é sobre as capitanias. Não é sobre o governo geral. Não é sobre os primeiros engenhos. Não é sobre os conflitos que aconteceriam posteriormente. Esta é apenas a história da viagem que levou Cabral até aquela costa, da partida de Lisboa, da longa travessia do Atlântico, do momento em que os marinheiros avistaram terra, do encontro com seus habitantes, dos poucos dias passados ali, e finalmente da partida. Durante séculos, aquele momento seria resumido em uma frase: Cabral descobriu o Brasil. Mas a realidade daquele episódio foi muito mais complexa. Cabral e seus homens chegaram a uma terra que já era habitada. Encontraram sociedades que possuíam suas próprias histórias, línguas, territórios e formas de vida. O que foi novo não foi a existência daquela terra. Foi o encontro entre aqueles povos e a expedição portuguesa. E esse encontro foi registrado por um dos homens que estava ali. Pero Vaz de Caminha escreveu para que o rei soubesse o que havia acontecido, sem imaginar que sua carta sobreviveria por mais de 500 anos. No horizonte, os navios continuavam avançando. A costa desaparecia. O Brasil ainda não tinha esse nome como conheceríamos posteriormente. Não existia uma ideia de país. Não existiam as fronteiras que conhecemos hoje. Existiam povos indígenas espalhados por um enorme território. E, durante alguns dias, uma frota portuguesa havia tocado aquela história. Depois partiu. O oceano fechou novamente a distância entre os dois mundos. E os navios de Pedro Álvares Cabral seguiram viagem. Era o fim do primeiro encontro. E, para nós, é aqui que termina a história do achamento. A partir daqui começa outra história. A história da presença portuguesa permanente nesta terra. Mas essa será contada em outro vídeo.